arquivos, ele vai mostrar o arquivo que eu anexei, que eu vou mostrar para vocês mais adiante. Ok, pessoal? E, para adiantar aqui a nossa fala, eu tenho aqui um livro de ordem com várias ocorrências. Eu comecei, como eu disse para vocês, com fundação. Na fase de acabamento, eu coloquei que a aplicação do gesso foi feita pela empresa tal. Então, eu cito o nome da empresa e a RT. Lembrando que, se você citar o nome da empresa e a empresa não apresentar a RT, a fiscalização, como ela visualiza o livro de ordem, ela tem como verificar se a empresa está registrada, se registrou a RT, ok? Houve um acidente na obra, e aí o engenheiro ele relata, olha, a execução do padrão de entrada de energia foi de responsabilidade do engenheiro João dos Anzóis. Então, ele já está dizendo para você que o acidente aconteceu através de uma atividade da qual ele não tem relação direta. Tá? Então, foi na modalidade elétrica e aconteceu com o profissional João dos Anzóis. Na fase de acabamento, né, houve a substituição das tomadas, né, e ainda na fase de acabamento, eu estou relatando que, ao invés de aplicar tinta lavável, foi aplicada textura. Então, por que eu estou fazendo isso? Não, porque na minha planilha orçamentária, no meu contrato, eu acordei com um proprietário que seria feito isso. Entretanto, né, durante o decorrer da obra, ou faltou material no mercado, então a gente fez essa substituição e houve a anuência do proprietário em relação a isso. Ok? A gente já está caminhando para o final, para a gente depois bater um papo, e aí, lembrando, eu posso imprimir o livro de ordem em qualquer momento. E quando eu imprimo o livro de ordem, ele vai disponibilizar para mim em formato PDF, tá? E aí, como eu disse para vocês, a gente pode enviar esse livro no estágio em que a obra se encontra ao meu cliente, né, ou a outras pessoas que queiram visualizar. A estrutura do livro de ordem é essa aqui, é o termo de abertura, que se dá com as informações da RT inicial, com os dados da RT, com todas as ocorrências que eu cadastrei e com os anexos que eu coloquei. Baixei a RT, aí ele faz o termo de encerramento. Então, o termo de encerramento do livro de ordem, ele ocorre com a baixa da ART. E aqui, eu tenho aqui o termo de abertura desse livro de ordem, que vai receber essa numeração, né? O profissional, a RT, né? E os serviços que eu realizei. Aqui, o anexo, né? Isso aqui é só para ilustrar uma imagem que foi anexada numa das ocorrências, né? E logo a seguir, se essa sua RT ela foi substituída ou complementada, então o livro de ordem acompanha a nova RT, e assim como a RT complementar, todas as RTs daquele mesmo profissional que estiverem vinculadas àquela ART, elas farão parte de um único conjunto, né, para contar a história de tudo que aconteceu naquela obra. Colegas, então, em linhas gerais, o livro de ordem que eu queria mostrar para vocês é isso. A gente agradece pela participação de vocês, por esse retorno, né? A gente está muito acostumado a estar próximo, porém, em função do momento que nós estamos vivendo, foi a forma assim, ideal, se não for a melhor, mas para a gente estar próximo, para a gente poder conversar, discutir e atualizar vocês com essas informações, tá bom? Agradeço a todos, passo a palavra para a Nelly Medeiros, que é a nossa gerente de comunicação e eventos, para dar continuidade. Obrigado, Nelly. Obrigado a todos. Obrigada, Luiz. Bem, enfim, agora, quem tiver pergunta, eu falei no início, quem não acompanhou, basta mexer com o mouse, vai aparecer uma barra, e aí tem uma mãozinha, basta clicar na mão, já apareceu o Tobias Fernandes, que tem uma pergunta a fazer, mas eu vou logo fazer uma pergunta que está aqui no chat. Seria possível, Ivanildo, ele pergunta, seria possível exigir dos profissionais, ao apresentarem suas CATs, os livros de ordem associados? Sim, Ivanildo, isso é possível, tá? Quando você pode solicitar aos profissionais que eles forneçam, não há nenhum impedimento. Principalmente se você for o contratante, se você for o tomador do serviço. Então, é uma forma de você saber o que foi que de fato aconteceu na sua obra. Então, você pode solicitar ao profissional que ele
apresente o livro de ordem junto com a CAT, se você precisar. Então, não há nenhum problema com relação a isso. Lembrando que o livro de ordem, ele sempre estará disponível ao profissional que já é o detentor da CAT, tá? Porque ele tanto a CAT quanto o livro de ordem estarão disponíveis no seu ambiente profissional. Parabéns pela pergunta. Próxima pergunta é de Carlos Luiz. Pode Oi, ligar Carlos, o boa áudio tarde. e a câmera. Oi, boa tarde, Luiz, boa tarde, Anélio, boa tarde a todos. Carlos. Eu gostaria de saber o seguinte, a RT é aberta agora em janeiro, fevereiro, início desse ano, mas a obra efetivamente não começou. Aconteceu isso com a gente, até em função aí da pandemia, né? A obra ia começar e, resultado, paralisou. Eu posso abrir o livro de ordem no momento que essa obra iniciar, mesmo já tendo registrado a RT? Maravilha, Carlos, exatamente. Você pode abrir o livro de ordem tão logo a obra tenha início. Apenas lembrando para não esquecer de abrir o livro de ordem, né? Porque a gente não quer que você perca o acervo. Mas como a obra, você já registrou essa RT e por motivo de força maior ela não foi iniciada, tão logo você receba a ordem de serviço, então você já pode abrir o livro de ordem e começar a cadastrar as ocorrências. Perfeito, muito obrigado pela resposta, Luiz. Por nada, Carlos. Grande abraço. Um abraço. O próximo a perguntar é Tobias Fernandes. Pode ligar a câmera e o áudio. Está por escrito, Aneli. Está por escrito aí. Ah, você colocou? Certo. Ah, tudo bem. Trabalho com projetos periciais. Como está o tratamento da fiscalização desses serviços? Espera aí que... Eu vou ler de novo, tá? Trabalho com projetos periciais. Como está o tratamento e fiscalização desses serviços com relação ao livro de ordem? Em momento anterior, poderíamos comprovar a execução desses serviços, apresentando-os. Essa possibilidade ainda existe? Sim, existe sim. Vamos lá. É interessante essa pergunta do Tobias, porque muitos profissionais eles perguntam sobre como é que eu abro um livro de ordem para trabalho de curta duração. Então, eu tenho projetos que geralmente o cliente me contrata, eu entrego o projeto, então eu peço a baixa daquela RT e encerrou a minha atividade. Um laudo, um estudo, uma perícia. Então, às vezes a montagem de um evento temporário, que geralmente é muito rápido, né? Acontece no final de semana, então isso tudo é muito rápido. Então, para essas atividades também é possível que você abra o livro de ordem. Nesse caso, você foi contratado para elaborar um projeto ou fazer a fiscalização, então você vai abrir o seu livro de ordem, você vai colocar lá o andamento das etapas e você vai colocar, olha, nessa data iniciamos a elaboração do projeto. Geralmente, quando você faz um projeto, dependendo de que projeto for, digamos que seja um projeto arquitetônico, estrutural, você precisa ir ao local. Então, você faz uma visita ao campo. Então, você vai relatar que você compareceu ao local onde será realizada a obra para obtenção de dados que você vai colocar no seu projeto. E, se não há mais nenhum dado relevante, você entrega o projeto ao cliente e você pede a baixa da RT. Então, o condicionante para que você tenha a CAT é exatamente a abertura do livro de ordem, independente da atividade ser curta ou não. Então, mesmo que isso tenha ocorrido, você tem que abrir o livro de ordem e mesmo que sejam poucas ocorrências, tá? Então, isso aplica para trabalho de vistoria, de perícia, de fiscalização e de elaboração de projetos, tá? A fiscalização de obras, uma vez que o profissional ele abriu o livro de ordem e se a nossa fiscalização, em algum momento, ela achar relevante buscar algum dado no livro de ordem para obtenção de dados, para ter uma melhor fiscalização, ela fará uso das informações fornecidas pelo profissional no seu livro de ordem. Tá bom? Espero ter atendido a pergunta do colega Tobias. Pronto, o próximo a perguntar é Henrique Carlos. Pode ligar a câmera e o áudio. Boa tarde a todos me ouvem? Estou ouvindo, Henrique.
A minha pergunta são duas, na verdade. A primeira é se existe um mínimo de anotação no livro de ordem, se eu preciso fazer isso diariamente, ou se pode ser num período mais escalonado. E a segunda é em relação à questão da presença do engenheiro na obra, certo? No início, o palestrante falou que a questão do livro de ordem surgiu por uma sugestão do Tribunal de Contas da União, que observou indícios de vícios durante a execução da obra. E aí eu faço aqui uma consideração em relação aos orçamentos públicos que não contêm como custo direto o valor do salário do engenheiro. Se não era interessante o CREA fiscalizar essa questão e sugerir também ao Tribunal de Contas que cobrasse a obrigatoriedade desse custo direto. Porque, na minha opinião, pela vivência que eu tive no setor público, esse pode ser um dos maiores motivos para a gente ter esse tipo de contratação precária e, na minha opinião, também se caracteriza como uma espécie de enriquecimento ilícito por parte da administração pública, uma vez que se cobra a presença do profissional, mas não se paga por isso. Então, eu faço essa provocação aos colegas e ao palestrante e gostaria de ouvir a opinião de vocês sobre esse tema também. Muito obrigado. Obrigado, amigo. Respondendo a sua pergunta, vou começar pelo final e depois eu vou para o início, tá? E aí a gente vai ao encontro da Lei 4.950-A, que trata do salário mínimo profissional. Ao longo de 2019 e início de 2020, nós recebemos uma demanda considerável de denúncia de prefeituras que vinham elaborando concursos, né, com o salário, o piso abaixo do que se cobra na Lei 4.950-A. Então, diante disso, a atual gestão enviou ofícios a essas prefeituras no sentido de que fosse feita a correção. Entretanto, a Lei 4.950-A, por entendimento jurídico, ela se aplica ao privado e não ao público, no caso ao ente público, no caso prefeituras, porque as prefeituras elas possuem um regime de contratação diferenciado, né, que geralmente não é o da CLT. Então, já existe um embasamento jurídico com relação a essa questão, mas nunca é tarde para provocar, tá? E essa sua colocação ela é pertinente, ela é muito bem-vinda, porque é uma preocupação que nós temos, e a nossa gestão, ela tem levado esse assunto de forma frequente, continuada, no colégio de presidentes, no sentido de que a gente possa amparar o profissional, no sentido de que se a exigência dele é frequente, então que a remuneração dele também seja de forma direta à frequência com que ele faz a obra. Esse seria um dado. Com relação à sua primeira pergunta, os relatos, você é quem vai definir. Se ao longo da semana você pode alimentar o livro de ordem semanalmente, quinzenalmente, ele não é um diário de obras, ele é um livro de ordem. Então, se você está na fase de fundação, e essa fundação ela levou, digamos, 15 dias, e nesse período não aconteceu nenhum fato fortuito, então você não precisa alimentar o livro de ordem. Encerrou a fundação, então você já passa para a fase seguinte, então você aí sim, você vai cadastrar essa ocorrência e informar o que está acontecendo nessa fase e qual é o tempo previsto para que essa fase ocorra. Então, ele pode ser semanal, ele pode ser quinzenal, ou se você quiser, você pode definir um prazo que você se sinta seguro, até porque, como eu disse anteriormente, a gente não está muito acostumado a escrever. E se a gente deixar passar muito tempo, pode ser que a gente esqueça de algum fato relevante que a gente deixou de relatar no livro de ordem. Tá bom, amigo? Forte abraço. Próxima pergunta é Anderson Teixeira. Pode falar. Eu gostaria só de fazer uma colocação que eu me referia aos orçamentos das obras públicas, ou seja, refere-se ao salário do engenheiro que vai ser contratado pela empresa, que não está contido nos orçamentos. Então, eu deixo até como sugestão aos colegas que, quando virem editais dessa forma, peçam a impugnação do edital e deixem a sugestão ao CREA de que sugira ao Tribunal de Contas que cobre isso também das prefeituras e dos estados, né? E do governo federal. Um dado relevante, importante, é que, digamos que você é de uma empresa
privada e sua empresa foi contratada para prestar um serviço a um ente público. Então, sendo você funcionário dessa empresa privada, a empresa estiver descumprindo a empresa que o contratou, você também pode fazer essa denúncia, tá? E como eu te disse anteriormente, ano passado, início desse ano, a gente atuou de forma intensa com relação às prefeituras que publicam editais com salários realmente que não dá nem para sobreviver. Mas obrigado aí pela sua colocação. Pronto, Anderson Teixeira. Boa tarde, pessoal. Uma das perguntas o Luiz acabou de responder, que foi a questão se o livro de ordem também era um diário de obra, mas aí ele acabou de responder que não necessariamente é a mesma coisa, pelo menos foi o que eu entendi. Só que aí eu tenho uma outra pergunta. A baixa da ART está condicionado ao livro de ordem ou não? Sim, Anderson. Se você registrou a RT e você abriu o livro de ordem, então, quando você baixa a RT, consequentemente, você encerra o livro de ordem, tá? Encerrar o livro de ordem não significa exatamente que você esteja encerrando com a conclusão da obra. Você está encerrando porque houve uma interrupção ou porque você foi, digamos, você é funcionário de uma empresa e você saiu do quadro técnico dessa empresa. Então, você não tem por que manter a sua RT aberta se você não vai dar sequência. Então, você solicita a baixa da RT, encerra o seu livro de ordem e você vai ter garantido o acervo daquelas atividades que você praticou até aquela data em que você registrou ali, ok? Próximo a perguntar é André Cefas. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Bem, se eu entendi direito, para a gente ter direito ao acervo e aos benefícios do acervo técnico, a gente precisa registrar o livro de ordem e, para isso, tem que registrar a RT. Perfeito. Então, como é que, uma vez que a gente segue todo o passo a passo, registra a RT, depois vai preenchendo o livro de ordem com o devido andamento do nosso serviço, como é que a gente faz para ter acesso ao conteúdo do nosso acervo? Bom, vamos lá. O acervo, ele virá depois, tá? Lembrando que toda a RT baixada é que vai lhe dar direito à CAT, tá? Se você observar bem lá no seu ambiente, quando você baixa a RT, aparece aquela informação, disponível a CAT? Sim. Então, quando você vai pedir a certidão de acervo técnico, que aí é um passo adiante, aí aparecerá essa informação. Por que vai estar disponível a CAT? Porque você abriu o livro de ordem, tá? Então, o livro de ordem, ele é uma ferramenta que não é obrigatória, porém, ele é obrigatório se você deseja o acervo técnico. Então, o livro de ordem, ele caminha junto com a RT até a sua conclusão. A partir do momento em que você pede a baixa da RT, você terá aquela RT disponível para o acervo e, a partir de então, você vai solicitar o acervo técnico como se faz comumente nos passos adiante, né, no CITAC. Tá certo. Muito obrigado e gostaria de deixar o elogio até pela gestão em relação ao acompanhamento dos editais de concurso. Se Deus quiser... Obrigado, e a gente está aberto aqui para atendê-los. Se Deus quiser, até a questão do PMOC nessas cidades aqui do nosso estado, Açu, coisa e tal, a gente vai ter o acompanhamento, inclusive, de plano de manutenção e controle de aparelhos de ar-condicionado, que é algo muito importante, pelo que eu estou vendo. Ótimo, perfeito. E, assim, é uma atividade também que a gente está acompanhando de perto, e a nossa Câmara de Mecânica, ela está tendo um cuidado todo especial com essa questão do PMOC, porque também é uma atividade que se tornou bastante relevante no nosso dia a dia e funciona a questão do ar, né, que a gente respira. Parabéns pela pergunta e um grande abraço. Luiz, a gente tem mais 2 perguntas para fazer antes de encerrar e ter o nosso sorteio da Tecnoprev com Jansen, certo? A pergunta agora é de Juliana Sena e depois no chat tem uma pergunta de José Estandislau Moreira para a gente encerrar o Capacita de hoje. Boa tarde, todos me escutam? Sim, sim. Perfeitamente.
Pronto. Eu queria saber, porque não ficou muito claro, se o livro de ordem ele se aplica para empresas que fazem gerenciamento e projetos. Pelo que outras pessoas já responderam, ele se aplica, né? E você citou mais ou menos como poderia ser o cadastro, né? Pelo menos o preenchimento. A gente fazendo a visita, a gente meio que registra os pontos principais da elaboração do projeto. É mais ou menos nesse contexto? Exatamente, Juliana. Parabéns pela sua pergunta. Juliana, é assim, o livro de ordem, ele é preenchido pelo profissional, tá? Uhum. Mesmo que você seja responsável técnico de uma empresa, então, quem vai alimentar o livro de ordem será o profissional que está acompanhando, que está dando a devida assistência à obra. Então, todas as ocorrências que tiverem naquela obra, as visitas que você realizar, digamos que você tem um contrato de manutenção de equipamento médico hospitalar. Então, essas visitas preventivas, então, toda vez que você realizar essa visita, você vai lançar no seu livro de ordem, como forma de garantir que você, de fato, teve lá presente no estabelecimento hospitalar e você vai poder anexar a ordem de serviço ou documento que comprova que você, de fato, esteve lá fazendo a manutenção ou de qualquer outro equipamento com relação à atividade técnica que você está praticando. Isso. A gente pode estar anexando fotos também, mais ou menos, tipo um inventário de produtos que estão sendo feitos, por exemplo? Pronto. Para cada ocorrência, você tem 20 megas que você pode anexar no formato PDF ou JPG. Então, não superando naquela ocorrência essa capacidade, o CITAC recebe aquele arquivo como prova de comprovar, né, o que você está realizando. Certo. Há uma última coisa. Todos os CREAs vão estar aderindo ao longo do tempo o livro de ordem, então, é isso? Exatamente. A resolução do Conselho Federal, e nós implantamos a partir de janeiro. Entretanto, existem conselhos que ainda não adotaram o livro de ordem por uma questão de sistema, tá? Então, o sistema não foi adaptado ainda, então isso não pôde acontecer. O CITAC está presente em quase todo o Nordeste, né? E a gente agora já está aí no CREA Minas, Espírito Santo, Rio de Janeiro, e como existe essa adaptação que foi feita para Paraíba, para o Rio Grande do Norte, consequentemente, ela ocorrerá também para os demais CREAs que adotam o CITAC como banco de dados. Certo. Muito obrigada, viu? Por nada. Luiz, José Stanislau, na realidade, não é uma pergunta, né? Ele só fez um comentário que é bem pertinente, dizendo que o piso salarial é um direito do profissional. Caso não seja cumprido, pode-se fazer uma denúncia à Secretaria do Trabalho, vinculada ao Ministério da Economia, antigo Ministério do Trabalho, que os auditores do trabalho irão fazer uma investigação e os direitos trabalhistas serão adquiridos. Boa observação. E Anderson Teixeira tem uma outra pergunta aqui. Caso eu tenha aberto um ART, mas não fiz livro de ordem, posso dar baixa na ART mesmo assim? Sim, ele tem a RT aberta e ele não abriu o livro de ordem, ele não deseja o acervo, ele pode pedir a baixa daquela RT sem nenhum problema, tá? Lembrando que as RTs que foram abertas em 2019 ou 2018 e os serviços estão em conclusão, então, nesse caso, não se faz necessário a abertura do livro de ordem, tá? O Lidrevan está fazendo uma pergunta aqui, né? É necessário algum formulário físico do livro de ordem, impresso no canteiro de obras? Não, Lidrevan, não é necessário, tá? O livro de ordem ele é todo online e você pode enviar o livro de ordem por e-mail para a obra onde você está. Entretanto, se você, caso queira se sentir seguro, né, como para uma forma de relatar para alguém como é que está o andamento da obra, nada impede que você imprima o livro de ordem até a fase onde se encontra a sua obra. Tá bom, Lidrevan? Grande abraço. E para encerrar, tem uma pergunta de Juan também aqui no chat. Caso o livro de ordem esteve sendo preenchida no modelo da empresa, como faço para anexar ao livro de ordem no sistema, né? Devido à obra já ter iniciado, mas não abriu o livro de ordem antes.
E aí a Perfeito. gente encerra. Pronto. Juan, é assim. Você pode, como eu falei, digamos que a sua obra esteja próxima de concluir, né? Ou já esteja numa fase avançada, ainda tenha muita coisa a ser feita. Caso a empresa, durante esse tempo em que a RT foi registrada, ela tenha feito alguma anotação, algum apontamento em formulário próprio, em documento próprio da empresa, esse documento ele pode ser digitalizado e você pode abrir a fase de andamento das etapas e colocar aquela ocorrência ali. Se esse arquivo ele exceder ao tamanho de 20 megas por ocorrência, a minha sugestão é que você fracione esse arquivo e você crie 2 ocorrências para que você possa comportar a sua informação. E aí você vai ter o histórico contado em poucas ocorrências, mas que vai estar relatado com esse anexo que você colocou no livro de ordem. Tá bom, Juan? Forte abraço. Pronto, então encerramos mais esse Capacita. Na próxima semana nós teremos legalização de obras urbanístico e ambiental com Paloma Evangelista. Vai ser no dia 18, na próxima semana, certo? E eu quero convidar... mas antes de passar para a Jansen em relação ao sorteio, eu queria avisar vocês que no YouTube nós temos várias dicas, tutoriais de como se coloca no sistema, tirando várias dúvidas das pessoas. A gente está começando agora, eu acho que a gente tem uns 4 tutoriais. Se vocês tiverem alguma ideia, podem mandar para a gente, tá certo? Eu queria passar para vocês a palavra a Jansen. Jansen, tem como você ligar a sua câmera, o seu áudio? Tem sim. Muito bom, Luiz, parabéns pelo curso, parabéns por todo o ensinamento e pelas respostas às perguntas. Foi muito enriquecedor. Obrigado, esse momento agora. E somando, né, como a gente já tinha falado, assim, essa nossa intenção de somar, agora vem um sorteio, né? Vamos sortear um jantar que todos os participantes que estão aí nesse curso vão poder concorrer, né? E vamos torcer para quem ganha aí possa compartilhar isso, tirar foto, até mandar para o pessoal aqui para depois postar depois as fotos, né? Você vai utilizar qual aplicativo? Só para ficar bem claro aqui. E se quiser, pode compartilhar. Pronto, só estou aguardando a Natália me enviar a lista completa aqui para eu poder compartilhar a tela. Enquanto ela está me enviando, eu aproveito para falar que a Tecnoprev, né, com a intenção de continuar beneficiando a cada engenheiro, a gente colocou aqui um link que você pode fazer a solicitação de uma simulação para saber como ficaria, sem compromisso nenhum, esse benefício para você. É um benefício que não te leva não tem uma proteção anterior, você pode fazer de qualquer forma, você pode entrar de qualquer maneira. Como assim de qualquer maneira? Não precisa análise de crédito, não precisa nenhum tipo de análise. Ele te dá a oportunidade de fazer uma projeção financeira para a sua aposentadoria, para uma proteção familiar, e ainda tem a possibilidade de você utilizar como saques recorrentes no seu dia a dia, fazer com que esse valor ele renda de forma positiva para você. Um ponto importante é que a rentabilidade do plano, né, nos últimos 12 meses agora, foi de 17,11%, que é uma rentabilidade muito acima da do mercado. Então, quem tiver interesse, já deixei o link, eu vou botar o link novamente aí no nosso bate-papo. E agora a Natália me mandou aqui a lista já, então eu já vou compartilhar a tela com vocês, tá bom? Para a gente saber quem vai ser o ganhador. Posso compartilhar a tela? Pronto. Todos estão vendo a tela? Estamos. Pronto. Então vamos sortear. O sorteio é simples. Só um minutinho, Jansen. Vocês me escutam? Sim, Natália. Pode falar. Era só para dizer que o interessante era se a pessoa estivesse online. Sim, eu acho que a gente pode fazer essa regra, as pessoas que ficaram no chat conosco ou aqui na aula, né, na palestra até o momento. Então, se tiver aqui na palestra, recebe o prêmio da Tecnoprev. Eu acho que é interessante. Pode ser, Jansen?
Pode ser sim, é só falar ali no chat e assim que a pessoa for sorteada, eu vou deixar meu contato para a gente falar, para pegar o endereço, passar todas as informações para poder enviar o jantar para você no tempo certo, tá bom? Então ok. vamos lá, aqui são 55 nomes, as pessoas estão aqui presentes, o sorteio é bem simples, eu vou apertar esse botão sortear, vai aparecer o nome de quem é o Felizardo, tá certo? E aí a gente já vai ver. Vamos lá, então... Tem um grande número de pessoas aqui. Eu vou apertar o botão sortear. E o sorteado foi Eduardo Maia. Eduardo Maia, se encontra aí? Vou dar uma olhada. Eduardo Maia. Ele está aqui. Vamos ver se ele entra. Eduardo? Eduardo. Ele ainda está aqui. Recebeu o seu jantar, rapaz? Deixa eu ver se ele está falando aqui no chat. Ah, ele falou aqui, estou. Ai, que boa. bom, foi o sorteado, Eduardo Maia. Obrigada, viu, Jansen? Quer fazer alguma conclusão rapidinho? Só para a gente encerrar? Vou concluir informando como vai ser a questão da entrega do prêmio, né? Eu vou colocar aqui meu contato para você falar comigo aqui agora no chat, ou então até pelo WhatsApp mesmo, onde vou pegar as informações, vou lhe passar também o cardápio com as suas opções para o seu jantar, tá certo? E eu só não vou aí comer com você também, porque a gente está em quarentena, não pode sair, não, né? Jansen. Não dá. E pode ser já para esse final de semana, sexta-feira, Dia dos Namorados. Isso, já pode ser? Pode então, ser pronto. até para hoje, se quiser. Então, Eduardo, fique aqui com a gente no chat para a gente pegar todos os contatos. Agradecer mais uma vez a todo mundo que participou. Obrigada, Natália. Obrigada, Jansen. Luiz Madruga, que fez essa parceria conosco hoje, essa palestra online sobre livro de ordem. Só lembrando a vocês, a próxima palestra, legalização de obras, urbanístico e ambiental com Paloma Evangelista, vai ser no dia 18. Muito obrigada a todos. Obrigada, viu, Luiz? Um abraço para você. Obrigado, Nélia. Até a próxima. Tchau. Até a próxima. Tchau para todos. Obrigada. Tô só aguardando ele responder aqui para a gente poder finalizar aqui, tá bom?